Programa o Senhor Jesus esteve Unidos na terra, Fé. em determinado momento, Barrabás chegou para ele e disse: Jesus, veja, nós somos escravos do Império Romano. Jesus, vamos pegar esse Império Romano e vamos tomar esse poder deles. Vamos fazer uma revolução. E Jesus pôde responder para Barrabás: não, Barrabás, eu não vim aqui para isso. O meu reino não é deste mundo. Então, irmãos, eu quero pregar hoje a respeito da verdadeira intenção de Deus, a verdadeira mensagem do Evangelho, o verdadeiro sentido de Jesus ter vindo aqui a essa terra. E para isso eu quero começar no capítulo 1 de Gênesis, no seu versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, muitas pessoas pensam assim, mas fala-se de Deus e eu não consigo ver Deus na minha vida. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sem querer fugir do tema, irmãos, eu quero dizer que disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Irmãos, os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Veja, os olhos do Senhor. Você tem olho, irmão. O Senhor também tem olho. Nós somos imagem de Deus. As mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar. O nosso Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, também tem mãos, assim como nós temos. Por isso que a palavra de Deus diz que façamos o homem à nossa imagem. Mas também diz: façamos conforme a nossa semelhança. Deus é todo-poderoso e eterno. E esse é o ponto que eu quero dizer hoje, que eu quero pregar hoje. O homem foi criado para ser eterno. Semelhança de Deus eterno. E aqui na palavra continua dizendo: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move. Irmãos, foi dado ao homem domínio sobre essa terra. Assim como Deus é um Deus que domina todo o universo. Então veja, temos semelhança com Deus de imagem, e temos imagem de Deus, né? Temos semelhança de Deus por eternidade. O homem nasceu originariamente para ser eterno e para dominar. A natureza nos mostra, viu, Daniel, que não tem nenhum animal que domine o homem. Na verdade, o homem é que domina sobre tudo na terra. Não é verdade? Bem, mas então, quando Deus criou o homem, o que aconteceu? Ele deu uma ordem ao homem. E o homem vivia no jardim do Éden, Adão vivia ali no jardim do Éden, e o Senhor Deus falou: olha, Adão, você pode comer de todos os frutos, menos dessa árvore aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: olha, Adão, no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Deus avisou. Assim como eu posso avisar para o meu filho: não põe o dedo na tomada, senão você vai tomar um choque. Ou então vou dizer assim: meu filho, olha, não encosta ali naquele fogão, porque você vai se queimar, você pode se queimar. O que acontece se meu filho for lá e colocar o dedo na tomada? Ele toma um choque. Então, o que aconteceu? Adão desobedeceu a Deus e comeu do fruto. Eu creio, viu, irmão Daniel, que naquele momento alguma substância entrou no organismo do homem e transformou um corpo que era incorruptível, um corpo de eternidade que foi dado ao homem, um corpo que não morria, para um corpo corruptível, que é esse nosso corpo. Então o pecado entrou no mundo pela desobediência, e consequentemente a morte entrou no mundo pela desobediência. Se vocês estão entendendo, irmãos, vocês vão perceber agora claramente o seguinte: algumas pessoas devem estar se perguntando: então quer dizer que Adão pecou, e hoje eu vou morrer por causa do pecado de Adão? Mas isso não é injusto? Isso não seria exatamente injusto? Sim, é injusto. Nós vivemos num corpo que perece, num corpo que morre, e um dia eu vou morrer, um dia os seus filhos vão morrer, um dia seus netos vão morrer por causa do pecado de Adão. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus justo. Se o meu filho queimou a mão, no exemplo que eu dei aqui do fogão, que ele me desobedeceu, eu, como pai amoroso, vou colocar um remédio para que ele fique curado. Eu disse aqui no início que hoje seria pregado uma verdade bíblica.
para chegar ao coração das pessoas, em contraposição a este evangelho de prosperidade. Porque qual é a verdadeira esperança, então, de nós cristãos? A verdadeira esperança é o Senhor Jesus Cristo. Porque assim como o pecado entrou no homem, entrou no mundo por um homem que é Adão, o pecado sai do mundo por um homem que é Jesus. Amém. O remédio para a morte é a ressurreição. Jesus ressuscitou para provar isso. E a promessa de Jesus, irmãos, é essa: quem crê em mim, ressuscitará no último dia. E sobre a volta de Jesus, Jesus disse: olha, eu vou embora, mas eu vou preparar lugar. E quando eu vou voltar para buscar vocês, para que vocês estejam comigo onde eu estiver. Então a esperança do cristão, a esperança do evangelho é uma esperança de ressurreição e vida eterna. Aqueles que morreram há 100 anos atrás, mas morreram em Cristo, assim que Jesus voltar, eles vão ressuscitar e vão ganhar um corpo de glória, um corpo incorruptível. Na volta do Senhor Jesus, aqueles que estiverem vivos serão transformados e receberão um corpo de glória. Essa é a esperança do evangelho. Porque o que Jesus veio fazer foi devolver ao homem a condição da eternidade. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Aquele que não crê em Jesus não tem a vida eterna. Irmãos, essa é a verdade do evangelho. E o Senhor Jesus disse: olha, se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, se você buscar primeiro a Deus, todas as coisas que você precisa, dinheiro, carro, uma vida financeira controlada, saúde, uma família, tudo o que você deseja nesse mundo será acrescentado, desde que você compreenda que Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque este mundo é um mundo que perece. Por isso que está escrito lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça. Irmãos, o mundo está perecendo. Todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, é um evangelho de vida eterna. Alguns podem dizer assim: não, mas eu não creio. A salvação, irmãos, é para quem crer. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus veio para salvar o homem da morte. Jesus veio para salvar o homem de uma condição de criatura para ser filho. Porque o próprio Jesus disse: ide pregai a toda criatura, quem crer será salvo. Será salvo de quê, irmão? Será salvo da morte, pela ressurreição. Jesus ressuscitou para provar isso. E eu quero ler um texto aqui para finalizar, porque eu creio que o tempo já deve estar se esgotando. E aqueles irmãos que quiserem acompanhar em casa, abram as suas Bíblias no 1 Coríntios, primeiro capítulo de Coríntios, no capítulo 15. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 23, irmãos. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou sejam eles... Ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados.
e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, se esperamos só a prosperidade, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que estão de Cristo na sua vinda. Amém. Glória a Deus. Amém.